Moisés, o grande líder do povo hebreu, foi impedido de entrar na Terra Prometida devido a um dos seus erros. Ele pôde apenas contemplá-la do alto do Monte Nebo, mas jamais pisou em suas terras. Com 120 anos, Moisés faleceu após uma vida de profunda conexão com o Criador. O próprio Senhor o sepultou em um local desconhecido, em um vale da terra de Moabe. Entretanto, o corpo de Moisés tornou-se alvo de interesse, inclusive de Satanás, que enfrentou as forças celestiais em busca de conquistá-lo. Mas por que é que Satanás desejava o corpo de Moisés? O que ele pretendia e quem o impediu de alcançar o seu objetivo? Para compreender essa situação, podemos nos apoiar em uma passagem do livro de Judas, no versículo 9, onde está escrito: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Esta é uma passagem intrigante, pois menciona um conflito entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. No entanto, quando buscamos no Antigo Testamento, em Deuteronômio 34, onde a história de Moisés é narrada, não encontramos essa informação. O capítulo 34 de Deuteronômio nos conta que Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moabe e que o próprio Senhor o sepultou em um local que permanecia desconhecido até aos dias de hoje. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda conservava a sua saúde, com os olhos que não haviam escurecido e vigor pleno. Isso mostra que Moisés faleceu ainda em boas condições físicas, com o seu espírito firme. O texto menciona apenas que Deus cuidou do sepultamento, sem detalhes adicionais. Então, como Judas sabia dessa disputa espiritual pelo corpo de Moisés? De onde veio essa informação? Embora o livro de Deuteronômio não mencione o ocorrido, essa história já era conhecida pelo povo judeu, registrada em outros escritos históricos, como por exemplo o livro apócrifo A Ascensão de Moisés, que relata essa batalha espiritual. Judas, ao escrever a sua carta, trouxe à tona um trecho dessa narrativa para reforçar a sua mensagem. Embora o livro de A Ascensão de Moisés não faça parte das Escrituras Sagradas, o seu conteúdo era conhecido e respeitado pela tradição judaica, e Judas usou esse fragmento por considerá-lo verdadeiro. Vale ressaltar que a Bíblia, em diversos momentos, menciona escritos que não pertencem ao seu cânone, mas que ainda assim contêm verdades ou informações históricas relevantes. Embora esses textos possam conter erros ou não serem considerados inspirados pelo Espírito Santo, como no caso de A Ascensão de Moisés, alguns trechos possuem relevância. A passagem de Judas pode levantar algumas questões. Se o Antigo Testamento afirma que Deus sepultou Moisés, como conciliar isso com o fato de o arcanjo Miguel estar envolvido? É importante lembrar que os anjos são mensageiros e servos do Senhor. Eles cumprem as missões que o Criador lhes confia.
Assim, dizer que Deus sepultou Moisés por meio de Miguel não é contraditório. O arcanjo, como um dos líderes das hostes celestiais, foi incumbido de proteger o corpo do profeta. Durante essa tarefa, Miguel teve que enfrentar Satanás, que tentava impedir o sepultamento seguro de Moisés. Mas por que Satanás queria o corpo de Moisés? Qual era a sua intenção? Para compreender isso, podemos olhar para Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 a 12, onde é dito que nunca mais houve em Israel um profeta como Moisés. Alguém com quem o Senhor falasse face a face e que realizasse tantos sinais e maravilhas. Moisés era uma figura admirada por todo o povo, alguém que teve um relacionamento íntimo com Deus e realizou feitos extraordinários. Satanás sabia da grande reverência que o povo tinha por Moisés e desejava usar isso em seu favor. O seu objetivo era simples. Se conseguisse o corpo de Moisés, poderia enterrá-lo em um local conhecido, onde o povo facilmente começaria a idolatrar o líder. Ao construir um santuário em torno do túmulo, o povo de Israel poderia começar a adorar Moisés, desviando-se assim do culto ao verdadeiro Deus. Satanás pretendia transformar o sepulcro de Moisés em um lugar de veneração, levando assim o povo a pecar através da idolatria. Sabemos que, em ocasiões anteriores, os israelitas já haviam caído nesse erro, como na construção do bezerro de ouro no deserto. Imaginemos agora o que fariam com o túmulo de alguém tão admirado como Moisés. Para evitar essa armadilha, Deus enviou Miguel para cuidar do corpo de Moisés, garantindo assim o seu sepultamento fosse mantido em segredo, longe dos olhos do povo. Dessa forma, a nação israelita poderia focar na conquista da terra prometida, sem se distrair com um possível local de culto ao profeta. Embora Moisés não tenha entrado fisicamente na terra prometida, a sua recompensa foi muito maior. Segundo a tradição cristã, ele foi levado ao seio de Abraão, onde desfruta do descanso eterno ao lado do Criador. O seu corpo foi sepultado em um lugar desconhecido, mas a sua alma encontrou a verdadeira promessa de Deus, a vida eterna.